sempre bom relembrar, né, modelos de Active Directory na AWS. Então, esse modelo aqui, EC2, não estou falando ainda de serviço gerenciado, eu vou ter domain controllers sendo executados ali em EC2. Então, como vocês podem ver, ali embaixo, no meu ambiente, deixa eu até pegar a caneta aqui, isso. No meu ambiente corporativo, né, eu tenho a floresta company.local, tá? Qual que é a recomendação da Microsoft para Active Directory aumentar a resiliência? Um domain controller, no mínimo, por site físico, né? Eu adoro repetir isso, tá? Por quê? Porque eu penso em réplica, resiliência, né? Então, o que acontece? Aqui eu estou estendendo, né, essa minha floresta, né? Eu estou criando aqui o subdomain, né, North America e aqui Europa, né? E o que acontece aqui? Eles são membros dessa floresta ainda, né? São domain controllers daqui, né? E aí eu consigo ter isso em multi-regiões em EC2. E aí como é que eu faço para compartilhar isso, né? Até em questão de outras VPCs, né? Eu posso ir a nível de camada de Layer 3 aqui, né? VPC Peering, Transit Gateway, né? Eu consigo compartilhar isso, eu consigo até ir em multi-accounts, eu consigo fazer isso no Resource Access Manager, né? No RAM, e compartilhar a Layer 3, a camada de rede, aí eu consigo chegar nesses DCs, né? Tem muitas empresas que não usam mais esse modelo de subdomain, eles só fazem extensão da floresta as is, né? E fazem essa extensão rodando com domain controllers aqui, o que facilita, e lembrando, né, multi-AZ, né? Então aqui eu tenho só uma VPC, né? Em tese, aqui eu estou numa subnet única. Mas se eu tivesse mais de um domain controller por AZ. Então, se eu estou numa conta aqui, o raio, e eu tenho, sei lá, estou usando 3 AZs, 3 domain controllers, um em cada AZ. E aí, nessa funcionalidade de novembro de 2020, a gente tem uma melhoria no serviço de Multi-Availability Zone com região para o Managed AD. Né? Eu falo de Multi-Availability Zone porque quando você sobe o serviço de outras regiões, né, é legal você ter no mínimo 2 domain controllers, um para cada availability zone. Então, como é que ficaria isso? Aqui, como vocês podem ver, região primária, eu tenho o serviço de Managed AD, e região adicional, outro Managed AD, só que a floresta é a mesma, example.com. Tá? Eu não estou criando uma outra floresta. O que eu estou fazendo isso aqui a nível de Active Directory? Eu estou expandindo. Né? E aqui, lógico, vocês vão ver o site de AD, isso aqui dá para customizar, mas o site de AD está com o nome da região. Né? Aqui o default first site, né? E aqui o nome da região. Né? Então, é uma facilidade, uma mão na roda isso aqui, né, pessoal? Então, vamos ver como é que eu habilito isso na console. Então, aqui eu estou na console. Para que eu possa utilizar multi-região de Managed AD, eu preciso da versão Enterprise, tá? Então, eu vou entrar no meu diretório, então eu tenho um example.corp. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma réplica, né? Uma extensão da minha floresta em outra região. Então, eu vou clicar aqui em Add Region. Então, aqui eu estou em São Paulo, né? Que é suportado, né? São Paulo, para fazer isso. Então, Add Region para a floresta Source Target, né? Bom lembrar. Eu vou colocar aqui em North Virginia, né? E ele vai selecionar uma VPC aqui, eu vou colocar uma subnet. Lembrando, isso aqui não vai dar. Por quê? Por que não estou conseguindo? Que a subnet tem que residir em diferentes availability zones, né, para me garantir resiliência. Então vamos colocar outra aqui, deixa eu ver, acho que o raio eu tenho. Vamos ver, subnet 2A e 2B. Pronto, legal. E aqui o custo, então você vai ser cobrado a cada domain controller novo. Então, quando eu expando isso para outra região, eu já estou colocando 2 domain controllers. Por que 2? Resiliência, né? Então, se eu vou usar duas AZs, um domain controller para cada AZ, né? E aí eu subo recursos, .NET, FSX, Exchange, SharePoint, o que eu quiser, SQL e tal, na US East 2A e US East 2B, né? Para usar esses domain controllers. Lógico, também tem aquela conversa do DS Access, né, encontrar os caras mais próximos, os sites e réplicas, mas enfim, não vai fazer tanta diferença assim se ele reside na mesma região, o recurso. Tá? Por mais que multi-AZ seja uma latência muito baixa. E aí, o que mais vai ser cobrado? DTO, né? Então, a Replication Data Transfer Change. Né? Enfim, vou adicionar. E aqui ele falou
que ele está criando e pode demorar de 1 a 2 horas, né? Então vocês podem ver aqui que ele mudou, ele falou que a réplica está o seguinte, primário é o South America, São Paulo, e aqui tem uma região adicional que está criando. Eu vou pausar o vídeo e logo eu volto quando tiver criado. Estamos de volta, né? Agora que a gente pode ver a opção aqui de Multi-Region está como Yes. Se eu clicar aqui, vocês podem ver que tem São Paulo e Ohio. Vou clicar nesse diretório, a gente pode ver que os IPs, isso é bem importante, tá? Os IPs aqui de São Paulo estão no CIDR aqui 10.0 alguma coisa, certo? E aqui eu estou ativo em Ohio. Se eu clicar em Ohio, o que vai acontecer? Eu vou ser redirecionado para o diretório de Ohio e os IPs desses caras vão ser um 72 alguma coisa. É o CIDR dessa VPC, né? dessa subnet, né? E aí você me pergunta, Caio, mas como é que fez isso? Ele criou um peering de Transit Gateway, de VPC peering? Não, ele faz Inter-Region Connectivity meio que nativo, under the hood. Tá? Vocês não têm que ficar se preocupando em VPC peering, o que eu acho show de bola na solução. Tá? Então, voltando aqui, ó, diretório está ativo. Então, o que significa? Se eu subir uma EC2 aqui nessa conta, fizer um join nesse cara aqui, eu posso usar esses DCs, né? Eu posso usar uma AD Connector apontando para esses DCs também, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Como é que é a configuração de um site onde eu não tenho multi-região aplicada? Então, vocês vão ver que eu tenho o Default for Sites, aqui também é MAD, tá? E eu tenho 2 servidores, um em cada Availability Zone, né? E como vocês podem ver aqui no Intersite, eu tenho só o Default Site Link. Tá, com um intervalo ali de 180 minutos, que não vai fazer diferença nenhuma, porque ele é só ele. Tá? Eu tenho as réplicas entre os 2 DCs. Né? Agora é o seguinte, quando a gente sobe multi-região, vocês podem ver no Intersite Transport que ele vai criar um segundo carinha aqui, né? US2, com os domain controllers que você tem, né? Com as configurações, etc. Mas o importante que eu estava vendo aqui, eu estava fuçando, né? É o seguinte, eu pensei, nossa, mas a gente não pode deixar um réplica intervalo de 180 minutos. E de fato a gente não faz isso, olha só. A opção aqui está 0, né? Mas o que é o mais importante aqui? Vem no Attribute Editor, filtra aqui, atributos que têm valores e procura o Option. Vocês podem ver que está 1, né? Então o que significa aqui? Isso aqui é a opção de Change Notification do Site Link habilitada. O que significa isso? Significa que em tese aqui, e na prática, né, a replicação ela vai ser muito próxima ou igual à replicação intralocal de domain controller, né? Ou seja, vai durar aí cerca de 15 segundos, tá bom? Então não se preocupem com latência de réplica nisso aqui, tá? Outra coisa importante ressaltar, olha aqui, eu estou gerenciando DNS, esse aqui é o Fully Qualified Domain Name do meu domínio, da minha floresta, example.corp. O que acontece aqui quando eu subo uma nova região com aqueles CIDRs, né? Deixa eu filtrar aqui por dado. Olha aqui, ó, os IPs. Same as parent folder, né? Ou seja, esses IPs vão começar a responder as queries, né? E aqui, ó, EUDAP também, né? Por que é importante ver que esse record SRV está criado com EUDAP aqui? DS Access, né, pessoal? O DS Access ele vai usar SRV, né, DNS aqui, basicamente esses records TCP LDAP, para encontrar lá os domain controllers, né? E o serviço de DS Access ele vai fazer uma comunicação, o DP, com esses 4 caras aqui do meu domínio, e ele vai entender quem que está respondendo mais rápido para ele. A partir do momento que ele consegue se conectar ali, né, nesse cara mais rápido, de acordo com o protocolo UDP, ele vai usar o domain controller específico que respondeu para fazer, por exemplo, uma autenticação Kerberos. Tá? Pessoal, é isso. Não é difícil habilitar. Melhora a resiliência, porque a gente está pensando em multi-região. Melhora a latência para as aplicações que estão em outras regiões. EC2, tudo que depender do Active Directory. Se você tem um ECS Container que vai usar de MSA, tudo que vai fazer a autenticação no seu AD. Tá bom? Obrigado e até a próxima.